Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de História do Brasil, nós vamos trabalhar o governo provisório, o governo constitucional de Getúlio Vargas, e vou compartilhar imediatamente aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa avançar. Então, governo constitucional significa aquele momento em que foi promulgada a Constituição de 1934, fruto dos trabalhos de uma Assembleia Nacional Constituinte, trabalhos esses que se iniciaram em 1933, e ao final, uma Constituição com características liberais, com um grau de federalismo, né, bastante razoável, que limitava os poderes que o presidente Vargas tinha à época do governo provisório, quando ele era chefe do governo provisório, onde ele governava por decreto-lei, porque não havia a separação dos poderes executivo, legislativo. Portanto, é um momento em que Vargas, ou qualquer presidente, perde prerrogativas em relação ao momento anterior. Ora, na verdade, essa Constituição ela não foi bem recebida por Vargas, e não só por Vargas, por diversos setores da sociedade brasileira que naquele momento entendiam que, diante da crise do Estado liberal, era necessário um executivo com mais poderes, um executivo que tivesse maior liberdade de ação para que agisse mais rapidamente, porque numa sociedade de massas, aquele modelo que vinha sendo apresentado até então, né, de Estado liberal, e que era criticado em todo o mundo, tá certo? Não tinha dado resultado, não tinha sido adequado. Mas a Constituição estava ali promulgada, Vargas se elegeu presidente constitucional pela via indireta, porque nas disposições transitórias dessa Constituição estava afirmado que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto da própria Assembleia Constituinte, e Vargas então se elegeu. Mas sempre, desde o primeiro momento, ele e diversos setores da sociedade, inclusive setores da elite, mais importantes setores da elite, das Forças Armadas, de grupos empresariais, de lideranças sindicais, trabalharam no sentido de reverter aquela maior grau de liberalidade que a Constituição tinha permitido. Tanto é assim que, quer dizer, para justificar, ou melhor, para confirmar os temores desses grupos que viam na Constituição um elemento de desordem, no Brasil, a partir de 1934, começou a haver uma maior radicalização político-ideológica. Tem a ver com a crise do Estado liberal no mundo, que repercute, obviamente, no Brasil. Essa radicalização entre fascismo de um lado, comunismo de outro, trazida para o Brasil, né, deu origem à formação de dois agrupamentos. A Ação Integralista Brasileira, um movimento de tipo fascista no Brasil, que foi fruto da unificação de diversas tendências conservadoras, diversos grupamentos e organizações conservadoras que existiam no Brasil desde a década de 20. Essas organizações se unificaram num movimento que se denominou Ação Integralista Brasileira, com o lema Deus, Pátria e Família, defendia as teses do nacionalismo, perfeito, de base fundamentalmente mais cultural, o corporativismo como um modelo de organização social e do próprio Estado, contrário aos valores liberais e democráticos, como toda a visão totalitária, né, do processo político, e uma forte rejeição do socialismo como modelo do comunismo, do socialismo como modelo de organização social, econômica, etc. Defendiam, portanto, a propriedade privada e todas as outras questões, até porque o socialismo ateu, né, para um movimento que defendia Deus, Pátria e Família, não podia ser bem visto. Perfeito? Então eles defendem valores que dentro do espectro político seriam valores mais conservadores, mas tinha uma forma de organização, um projeto que se aproximava muito ao fascismo,
E nós podemos ver isso, né, através aqui da simbologia, ou seja, uma camisa verde, assim como os nazistas tinham a sua camisa marrom, os fascistas italianos a camisa preta, né, eles tinham a camisa verde, verde da bandeira nacional, o nacionalismo, o símbolo, uma letra grega, o sigma, que em matemática significa o somatório, então o somatório de todas as forças da nação, impregnadas ou imbuídas do mesmo projeto, uma saudação em língua tupi, Anauê, que significa salve, né, que mostraria aí, né, um nacionalismo, até mesmo colocando que o português, estou exagerando, né, seria quase que uma língua estrangeira, não é o caso, mas para mostrar as raízes desse nacionalismo no indigenismo, ou no idianismo, perdão. E aqui o líder do movimento, Plínio Salgado, fazendo a saudação, né, dos integralistas, que se aproxima muito da saudação fascista, tá certo? Com as suas camisas verdes, o sigma, e aqui outras manifestações dos integralistas nesse momento aqui no Brasil. Tá? Enfim, esse movimento se organizou, tinha uma revista onde seus intelectuais escreviam, era uma revista de circulação nacional, perfeito? Sob o título de Anauê. Aqui um cartaz que lembra muito, é interessante, aquele cartaz norte-americano, o Tio Sam precisa de você, aqui é o Brasil precisa de você, e fora do integralismo não existe nacionalismo, são as ideias recorrentes, tá, desse movimento. Os núcleos integralistas em várias partes do país foram fundados, com jornais, né, com agregação, principalmente nos estados do Sul e no eixo Rio-São Paulo, mostrando o fortalecimento dessas tendências. Porém, diante exatamente do fortalecimento dessas tendências fascistas, foi organizado com fundamental força de organização desse movimento, o Partido Comunista, essa Aliança Nacional Libertadora, uma organização que se propunha ser uma frente única antifascista no Brasil. E aqui eu relembro a vocês, em aulas anteriores, quando falamos do crescimento do fascismo no mundo, não é certo? Que na década de 1920, mais precisamente em 1928, o 6º Congresso da Internacional Comunista, o Comintern, a Terceira Internacional, tinha tirado como posição que o maior inimigo da Revolução Comunista Mundial eram os socialistas e social-democratas, porque eram lobos em pele de cordeiro. Ou seja, por que o fascismo não era o maior adversário para os comunistas nesse momento, em 1928, segundo a Terceira Internacional? Porque um operário não se deixaria jamais enganar pelo fascismo, porque o fascismo é antiproletário, é anticomunista. Já os socialistas não, os socialistas e social-democratas tentam enganar, e conseguem muitas vezes enganar operários, afirmando que eles defendem essas teses, quando na verdade eles defendem o capitalismo. Ora, isso levou a um combate muito forte em vários países europeus entre comunistas, social-democratas e socialistas, e na Alemanha facilitou a ascensão de Hitler ao poder. Só que quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, o que aconteceu foi que ele perseguiu duramente o Partido Comunista. Isso gerou, então, uma mudança de visão dentro da Terceira Internacional. E no 7º Congresso de 1935, foi finalmente formuladas as teses que já vinham sendo gestadas desde 1933, da necessidade de formação de frentes antifascistas, porque o fascismo agora era o maior inimigo da humanidade. Então, a ANL seria essa frente antifascista no Brasil para combater exatamente o integralismo. Seu lema, pão, terra e liberdade, pregava, na verdade, um movimento que levasse a uma mudança na estrutura agrária do país e na estrutura do investimento também nas empresas aqui no país. Pregava, era contra o imperialismo e contra as oligarquias, contra o latifúndio, tá? Relembrando teses antigas do próprio Partido Comunista na década de 20, revolução agrária e anti-imperialista, para atrair socialistas, social-democratas, liberais e outras pessoas que discordassem do fascismo
defendia uma ampla liberdade da organização democrática, né, amplas liberdades democráticas, e a constituição de um governo que eles afirmavam, sem saber muito bem o que era isso, um governo popular. Ora, essas duas organizações, surgidas então no início da década de 30, elas começaram a entrar em choques de rua, com feridos, com mortos, o que levou aqueles que no governo e próximos ao governo, ou mesmo fora dele, defendiam a necessidade de um Estado forte, entendessem que esse era uma ótima oportunidade. A escalada de conflitos entre aliancistas e integralistas foi respondida pelo governo como uma escalada em ações para conseguir mais força para o Estado. A Lei de Segurança Nacional foi o primeiro movimento em relação a isso. Uma lei, né, que era mais dura contra as oposições. O objetivo da Lei de Segurança Nacional é defender, na verdade, o Estado. Essa charge do Storni é maravilhosa. Getúlio Vargas, numa fortaleza, com canhões apontados para todos os lados, o povo brasileiro, Zé, pergunta: todo esse aparato para garantir a democracia liberal que a Constituição defendia, não é isso? E Getúlio responde: não, é para nos defendermos dela, ou seja, da democracia liberal. É a tese de que a Constituição não dá elementos para garantir a ordem, o progresso, a felicidade da nação. Então, essa Lei de Segurança Nacional foi votada e aprovada. As oposições protestaram, a ANL fez através de Luiz Carlos Prestes, um manifesto conclamando o povo a fazer um movimento para derrubar o governo Vargas, e diante, Luiz Carlos Prestes, líder comunista, era o presidente de honra da ANL, tá? Diante desse manifesto, o governo responde proibindo a existência legal do partido, perdão, da Aliança Nacional Libertadora. O Partido Comunista já era proibido de existir legalmente. Então, as sedes da ANL foram fechadas e, diante desse fato, os comunistas, o Partido Comunista, a liderança comunista, fez uma avaliação que vai se revelar completamente equivocada. A visão elaborada foi a seguinte, que o governo, com a decretação do fechamento, da ilegalidade da ANL, mostrava a sua fraqueza. Era um movimento, o governo era fraco, porque se fosse forte, poderia conviver tranquilamente com a existência dessa organização. Isso é um erro de avaliação. O Partido Comunista já vinha avaliando há algum tempo, desde pelo menos 1933, e passava essas informações para a Internacional Comunista, de que no Brasil havia uma situação pré-revolucionária, a crise social levaria o povo brasileiro, né, a um forte descontentamento e cada vez maior contra o governo Vargas, e que poderia esse descontentamento e essa crise social ser canalizada e capitaneada pelo Partido Comunista, ou, agora no caso, pela ANL. Então, diante dessa avaliação, tá, a partir dela, os comunistas, em nome da ANL, vão tentar organizar um movimento armado para buscar o apoio popular e derrubar o governo Vargas, que eles consideravam um governo fraco. Esse movimento acabou se realizando, foi a chamada Intentona Comunista, em novembro de 1935, mas sobre esse movimento, as suas consequências e a marca que deixou na história do Brasil, nós falaremos, né, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula gravada. Tá? Agradeço a todos, né, a paciência de terem escutado essa gravação. Espero que tenha servido para o estudo de vocês. Saúde e paz para todos. É aquilo que eu desejo. Cuidem-se, tá?